Existe um limite de ações em carteira? Olha, eu não gosto muito de ficar assim, despejando regra, né? Acho que cada um tem que saber a quantidade de empresas que consegue acompanhar. Esse tem que ser o crivo. Então, hoje, a quantidade, eu já tô assim, já tô até repensando a quantidade de empresas na minha carteira. Eu já tenho 16 empresas na minha carteira. Alguns vou considerar uma loucura, mas eu invisto desde 2008. Então, se você fizer a conta, é como se eu tivesse comprado uma empresa por ano. Quer dizer, então, existe uma concentração, sim, e boa parte da minha carteira hoje está concentrada em BEST, né, que é o acrônimo que a gente usa, então é Bancos, Energia, Seguro, Saneamento e Telecom. Que a minha prioridade é geração de renda com essa carteira, né, geração de renda através de dividendos. E tem ali aqueles 20%, né, da pimentinha, das oportunidades, mas que um dia poderão vir pagar dividendo. Então, não existe uma regra de limite. A partir do momento em que você não consegue mais acompanhar a notícia, ler balanço, o negócio ficou muito pesado para você e virou simplesmente mais um ticker ali na sua carteira, tá na hora de você repensar. Tem alguma coisa ali que pode ser que você tenha comprado no impulso, ou que você comprou não sabe nem o que faz, o que tá fazendo ali, ou algum erro que você cometeu no passado e você fica lá insistindo, fazendo o preço médio, sabe assim? Sempre tem algum caso desse na carteira, né? Então, acho que é sempre... paixão ali pela empresa, né? Ou até aquele negócio, não, eu ainda vou recuperar meu dinheiro nessa empresa. E o cara fica insistindo, enfim. Esse tipo de investimento, né, empresa em turnaround, enfim, empresas com múltiplos mais descontados, são grandes, acabam sendo grandes armadilhas para o pequeno investidor, né? Muitas vezes ele não percebe que até essa empresa pode se recuperar no futuro, mas não na velocidade que ele espera e não... no montante de aporte que ele vai precisar colocar, às vezes, ao longo do tempo. Então, às vezes, é o cara que nada, e morre quando chega na praia, né? Então, tem que saber também usar a estratégia de acordo com o seu perfil, de acordo com o seu poder de fogo de aporte, né? Então, ter essa ciência sobre o seu perfil de investidor também é muito importante. Então, não tem um limite. O limite é o que você consegue acompanhar. No meu caso, acho que 15, 16 tá excelente. Você falou que 20% vai para empresas que para você tentar pegar um crescimento ali, né? Sim. Isso está dividido entre empresas de crescimento e empresas de turnaround ou não? Olha, geralmente a gente olha para empresas que, sim, podem estar crescendo no momento, né? Então, existem dois tipos de empresas que não pagam dividendos. As que não querem e as que não podem. E aí, as que não podem, você vai fazer um crivo. Bom, ela não pode... porque no momento está investindo, enfim, está optando pelo crescimento, tá? Ou ela não pode porque realmente esse negócio não gera margem suficiente para distribuir, não sobra dinheiro no final do mês. Ponto. Tudo que o cara lucra lá no final do mês, no final do ano, enfim, volta para a operação dele, para marketing, para capital de giro, enfim. Então, se esse segundo caso, são empresas que a gente foge. Então, o que é isso? Varejo, aviação civil, são esses setores... Margem muito baixa, margens muito baixas, em que você tem que ficar ali garimpando 1%, 2% em anos muito bons, assim, mesmo assim não é suficiente para você, às vezes, superar algumas externalidades que esses setores estão suscetíveis, né? Então, nem o melhor gestor, por exemplo, poderia adivinhar que de 2 foi para 13,75 a taxa Selic. Pô, isso tem um puta impacto nesses setores que dificilmente você consegue mitigar, né? Então, são setores perenes, né? Ninguém vai deixar de viajar de avião, obviamente, mas muito provavelmente as empresas que prestam os melhores serviços hoje não serão as que prestarão esse mesmo serviço daqui 15 anos, muito provavelmente, né? Então, você tem um longo histórico de empresas que faliram, mas o setor continua aí e continua crescendo, né? Então, crescimento não é garantia de que haverá retorno para o investidor. Depende muito do perfil das empresas, o perfil do negócio especificamente. Então, a aviação civil é um exemplo muito claro disso. A aviação civil evoluiu nos últimos anos e bastante. O mercado cresceu. Isso não se traduziu em rentabilidade para os investidores necessariamente, a depender do preço em que eles entraram. Então, mesmo na carteira de oportunidades, o que a gente busca é um mix de empresas que estejam descontadas e que um dia, quando recuperadas, elas voltem a pagar dividendos. Então, às vezes a empresa, enfim, tá investindo no seu crescimento, depois vai olhar para essa questão do dividendo, ou ela está passando por realmente um momento de dificuldade e, se superar, pode ser uma boa pagadora de dividendos.
Mas, de novo, essa é uma estratégia um pouco mais arriscada, que você não tem, de fato, nenhuma garantia. Pode dar certo, como pode dar muito errado, né? E aí, de novo, é tudo sobre o controle da exposição, como você se expõe a esse tipo de ativo, né? Que é uma parcela pequenininha, mas vai manter a sua carteira ali com uma opcionalidade, né? Com aquela possibilidade de ter a melhoria na rentabilidade se estourar, né? Empresas muito, muito complicadas mesmo, em fase de turnaround mesmo, né? Na UTI, vamos dizer assim, a gente tenta manter no máximo em 3% da carteira global. E aí, as outras de oportunidade são mais empresas que, bom, estejam descontadas no momento, enfim, estejam passando por algum período de dificuldade naquele momento, mas que voltarão a ser empresas boas pagadoras de dividendo, né? Então, por exemplo, no passado, um case bastante icônico foi a própria Unipar. A Unipar um dia foi da carteira de oportunidade, até que em um determinado momento a gente acabou passando ela para a carteira previdenciária. A empresa saiu de turnaround, obviamente, passou por um momento de consolidação, ali no início de 2010 para 2012, enfim, depois o negócio decolou, né? Então hoje acaba sendo a nossa maior posição lá no portfólio, e é sem dúvida nenhuma previdenciária, já se consolidou. E ela começou como de oportunidade. Começou como oportunidade. Com uma posição menor. Uma posição bem menor. A posição era naturalmente menor na carteira, porque a ação valia nada, né? A gente começou em 25 centavos, depois a ação agrupou, foi para R$4, depois caiu, nossa, despencou de novo, depois ficou respirando por aparelhos, e aí de 2015, de 2016, 2017 em diante, enfim, acabou evoluindo bem. Teve uma consolidação, de fato, lá da administração, enfim, mudança de estratégia, né? Enfim, o controlador, de fato, assumiu ali as rédeas, e a empresa voltou a prosperar. Então, foi um case bastante difícil por bastante tempo, assim, o mercado bateu bastante. Pô, isso é uma porcaria, isso não sai do lugar, só lateraliza, não sei o quê. Então, às vezes você tem que ter muita convicção do que você está fazendo, né? E essa convicção tem um preço, você pode estar errado por muito tempo, né? Então, ter uma carteira de oportunidade para o investidor que está começando, às vezes é muito sedutor, porque você, de fato, tem um potencial exponencial nessas empresas de crescimento em turnaround, mas o risco é que você pode perder 100%, né? E isso seria muito grave para o cara que está começando, ou para o cara que já está numa idade, por exemplo, entre 40 e 50 anos, em que ele acha que ele tem que dar sabe assim, a tacada da vida dele para ele aposentar. Quando, na verdade, ele não percebe que, pô, o cara com 40 anos, em mais 20, ele ainda vai ter 60, porque ainda tem a vida, tem mais, sei lá, 30 anos pela frente, é tempo pra caramba. Então, assim, quanto mais cedo você começa, obviamente, você começa a ter essa noção, né, de tempo e espaço, em que vá devagar e aos poucos que você também vai chegar lá. Devagar, né? E sempre, né? Devagar e sempre, exatamente. Bacana. E uma curiosidade, que a gente estava falando um pouquinho da carteira, montagem de carteira, quantas ações ali ter na carteira, quando que você olha e fala, putz, vou realizar o prejuízo, tipo, não acredito mais nessa empresa, vou me desfazer e vou realizar o prejuízo. Qual para você é o limite? Olha, assim, a gente tende a olhar muito para fundamento, né, obviamente, e parece clichê falar, quando perder o fundamento você vende, mas às vezes você só vai percebendo isso ao longo de alguns balanços, alguns trimestres, e você, muitas vezes, o negócio já tá lá embaixo. Você falou perder o fundamento, já tá lá no chão, né? Já tá lá no chão, exatamente. Mas quando a gente identifica uma perda efetiva de fundamento, a gente acaba realizando. Quando aquela não faz mais parte da nossa estratégia. Pra gente é muito fácil identificar. Se a gente identifica que essa empresa tá enveredando por um caminho, por exemplo, que não vai mais pagar dividendos definitivamente, mudou ali o curso do barco, né? Ou, sei lá, tomou uma decisão de investimento muito equivocada. Isso aconteceu bastante com a gente na Ultrapar, que era um papel que eu particularmente tinha, era o meu xodó, foi o meu primeiro papel, né? Foi a minha primeira empresa da carteira previdenciária. E a gente acabou se desfazendo no papel, isso já tem bastante tempo. Foi na época em que a empresa decidiu começar a diversificar, sair ali do seu core business, né? Esse é um problema de empresa que está gerando bastante caixa também. Às vezes é melhor você distribuir do que ficar inventando moda. Então, a empresa decidiu ali numa estratégia que, na nossa visão, inclusive, bom, a gente foi em assembleia, enfim, votamos contra a compra da Extra Farma, se não me engano, acho que era a Extra Farma na época, em que eles queriam implementar essa estratégia de ter o varejo de farmácias também nos postos de gasolina. E algumas outras decisões também, a tentativa de compra da Liquigás, que foi falha, enfim, foram várias
vários sinais que você vai perceber. Quando você acompanha uma empresa há muito tempo, você percebe os sinais dos gestores, comunicação com o mercado, as decisões que a empresa vai tomando. Então, logo que a empresa começou a dar essa sinalização, a gente desfez inteiramente, praticamente, da posição e, por enquanto, ainda não voltamos a olhar para o papel, né? Então, esse é um caso. Mas se o fundamento volta, vocês voltam sim, de novo pro papel. Sem dúvida, a gente não tem preconceito nenhum de voltar a olhar para esse papel de novo, né? Outro caso também foi a Oi. A gente já teve Oi na carteira, mas assim, há muito tempo atrás também. Naquela mesma época em que... E esse, veja só, foi um erro que a gente incorreu por causa dos dividendos. Então, na época, a administração da Oi fez promessas de mundos e fundos que ia pagar 8 bi em dividendos. Tinha já pago 2 bilhões em dividendos e se comprometeu até 2015 pagar mais 8 bi. Então, meu pai fez uma conta rápida e falou, putz, isso aqui tá frente ao que vai, né, o que vai pagar, o que se comprometer. Acho que isso aqui tá interessante. Vou montar uma posição, não era uma posição muito grande, mas montou. E as sinalizações que foram sendo dadas ao longo do caminho é de que, putz, isso aqui não vai pagar esses 8 bilhões de dividendo nunca. Então, sempre pedalando, sempre, não, veja bem, né? Sempre a administração sabonete. Uhum. E aí, em uma oportunidade, enfim, num dia de rebote aí do mercado, a ação acabou valorizando pra caramba em 2014 e ele vendeu, mesmo no prejuízo, ele vendeu e falou, bom, tá no prejuízo, mas nesse preço aqui tá bom, faz parte. E que bom, porque assim, de lá pra cá, a gente já viu onde deu, né? Então, paciência. Então, acho que, de novo, essa estratégia de você ter empresas mais polêmicas, vamos dizer assim, né? Que estão no centro das atenções, você tem que medir bastante as consequências de entender se está realmente no seu perfil.